casos de abandono, de maus tratos a idosos cresceram mais de 800%, de acordo com os últimos dados do Ministério dos Direitos Humanos e também da Cidadania. Aí, diante desse dado, desses dados alarmantes, houve uma mudança na lei que aumentou, que enrijeceu a pena para quem comete esses crimes. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio a delegada, a doutora Milena Girelli, a psicóloga Luana Marocchio, e a gente também recebe aqui a Annelise Albuquerque, representando as filhas que cuidam dos pais, Annelise, obrigada também pela sua presença, aliás, de vocês três, Boa tarde, sejam bem-vindas. Annelise, olhando para essa situação, qual é o sentimento que isso te provoca? Nesse caso aí que a Marla acabou de trazer pra gente. Uma pessoa nova, 65 anos. Imagina uma pessoa com bem mais idade, como a minha mãe, que tem 90, que na maioria dos casos não sabe se defender. Coitado, ele não soube se defender, É de doer o coração. Porque a gente aprende também com eles, O tempo todo. A gente aprende a ter paciência, resiliência. E isso até me emociona, entendeu? Porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse cuidar de mamãe. Mamãe sempre foi uma mulher à frente o tempo dela, trabalhou, criou os filhos, me ajudava, pegava as meninas. E agora, de uns anos para cá, depois que papai faleceu, ela veio morar na minha casa. E estamos lá, cuidando dela, com paciência. É fácil? Não é. Quem fala que é mil maravilhas, não é. Porque você tem que ter essa disposição, você tem que aprender, com eles, com as coisas deles, entendeu? Afinal de contas, eles saíram da casa deles, vieram para nossa casa. Então, é um dia após dia, mas eu vou falar, gente, é gratificante, tá? É muito gratificante. E, doutora, voltando então nessa história que a gente trouxe, hoje, que é o pano de fundo de todo esse debate, ok, a filha tem um problema, assim, com drogas, mas nada justifica o pai estar sendo, ali, viver naquela situação. Largado, a casa tem bicho, o pai definhando, não conseguindo nem andar, precisou até ser acionada a ambulância, Então, assim, a gente se pergunta, e aí? Quem cuida desse pai? Quem depois vai cuidar desse pai assim que ele sair do hospital, por exemplo? Como é que fica essa história? Primeiro, é importante a denúncia, Para chegar até a gente, a situação que está crítica. E depois a gente vai verificar se há outros parentes que podem cuidar dele ou até mesmo institucionalizar. Porque talvez ele já não tenha condições, até mesmo por outras doenças, talvez ele seja até alcoolista, pelo jeito, até mesmo de fazer um tratamento, de estar procurando outras instituições para ajudá-lo. Você falou da denúncia, doutora Luana Marocchio. Quantas vezes a gente já abordou esse assunto aqui no programa? E que a família, às vezes, varre a poeira para debaixo do tapete. Porque se denunciar, vai dar uma treta danada na família. Mas essa irmã foi corajosa, E é importante romper esse silêncio. Com certeza. E o mais curioso é que, às vezes, acontecem com pessoas que têm condições financeiras de bancar, a pessoa idosa, estar com ela, estar próxima e tudo mais. E quando há um nível de vulnerabilidade desse, é muito mais fácil que eles negligenciem, essa pessoa. E que bom que sempre há um que vai denunciar ou assumir esse cuidado, Porque essa solidão que o idoso passa, essa sensação de abandono, algumas pesquisas falam que isso pode até aumentar o risco de doenças cardiovasculares, de demência, Fora esse sentimento de invisibilidade que existe, Porque ele já fica com pouca autonomia. Doutora Milena, ele já teve histórico, com alcoolismo, sofreu AVC, tem 65 anos. Quais cuidados essa pessoa, esse pai, seja o irmão, precisaria, diante de uma situação como essa, para que a gente possa entender o que configura uma negligência, o que configura maus tratos? A gente tem que lembrar que
Grande parte das ocorrências, elas acontecem dentro de casa. São seus familiares, são pessoas muito próximas, daí a dificuldade da pessoa idosa, né, da minha vítima denunciar. Então, por isso que é importante testemunhas, é importante as pessoas falarem a respeito, porque não é só uma situação criminosa, muitas vezes elas são questões sociais, igual esse caso específico, né? Não tem só a violência, tem também toda uma questão social para a gente estar tentando ali ajudar a família como um todo. Por isso que hoje, eu sempre falo para vocês, né, que nós somos o único estado do Brasil que tem policiais que são assistentes sociais e psicólogos. É lógico que essa filha, esse filho que cometeu o crime, independente dele ser usuário de droga ou não, se ele cometeu um crime, ele vai ser responsável por ele, certo? Mas também a gente está podendo encaminhar essa vítima, esse agressor, para outras instituições. Aí o papel do assistente social na polícia, o papel do psicólogo também, que faz toda a diferença no atendimento ao meu público, porque o meu público, quando me procura, ele não fala da agressão em si. Ele pede ajuda para o filho usuário de droga. Ele quer que a gente interne o filho, que encaminhe o filho para um tratamento, mas omite informações ou até mesmo mente sobre a violência sofrida. Então, no momento que eu posso dar outros atendimentos que não o jurídico, criminal, né, ter essa assistência, ter o psicólogo, eu realmente estarei acolhendo essa vítima, né, para que ela realmente se sinta protegida e tenha realmente coragem de denunciar e colocar isso para frente, né, essa denúncia à frente. Essa filha já está presa e aí ela já pega essa nova lei, agora o endurecimento dessa lei, como é que funciona? Já pega, já está em vigor a penalidade, né? Que, inclusive, o Estatuto da Pessoa Idosa, as penas são muito brandas. Então, foi primordial essa mudança, porque antes, por exemplo, na situação de maus tratos, o que é o maus tratos? É expor a perigo a integridade e a saúde física e psíquica da pessoa idosa. Aí, colocando em condições degradantes, muitas vezes o abandono, muitas vezes também a falta de alimentação, trabalho excessivo, isso tudo caracteriza os maus tratos. O que está tudo bem claro ali nesse caso aí, né, doutora? Exatamente. Mas só que a pena era de detenção de 2 meses a 1 ano. Pensa. Então, assim, era uma pena muito branda. Só que com a modificação legislativa, hoje a pena vai ser de 2 a 5 anos nesses casos específicos, mas se tiver, por exemplo, lesão corporal, aumenta, vai de 3 a 7, e se tiver morte, acho que de 7 a 14 anos. Então, assim, ajuda, né? Para que realmente seja feita a justiça, que as pessoas nos procurem e realmente os agressores respondam pelos crimes que cometeram. E ó, você de casa que está acompanhando o Fala Espírito Santo, aproveita então, participa com a gente do nosso bate-papo, a gente vai preservar a sua identidade, caso você conheça alguém, às vezes um vizinho, sabe de tudo que acontece, né, no condomínio ou então na rua, com o idoso, manda pra gente, tá? A gente vai manter o anonimato, se você conhece algum caso, ou então alguém da sua família também que já tenha passado por isso. Já vou abrir aqui. Já tem comentários chegando. Eu tenho um primo que sofre maus tratos pelo filho usuário de drogas. Toda a vizinhança tem medo de denunciar. Onde devemos procurar ajuda? Eu sou de Cariacica. Daqui a pouquinho, então, a doutora Milena Girelli vai contar pra gente como denunciar, onde, de que maneira a vizinhança pode ajudar. Mas a gente estava falando com a Annelise aqui, eu achei tão tocante que você até se emocionou. A gente não precisa, e nem é para isso, né? A gente não pode romantizar esses cuidados, sim, né? Mas de que maneira vocês se prepararam para isso? Houve um preparo da família? Eu acho que não há preparo. Primeiro, você nunca está preparado para assumir um idoso. Lá em casa, foi uma questão de logística. Eu falei assim, não, vou trazer mamãe aqui para casa, meus irmãos trabalham, não tem como. Então, eu sentei, conversei com os dois, estou levando mamãe. Ela, no luto de papai, aceitou. E como ela é um pouco dependente, não, eu vou e trouxe ela para minha casa, graças a Deus. Meu marido aceitou muito bem, meu marido é o meu parceiro mesmo, entendeu? Minha filha também. Então, eu tenho uma rede de apoio também. Eu sou o apoio de mamãe, né? Eu estou lá para
às vezes eu saio final de semana, alguém que fica lá com ela está perguntando, cadê a Annelise? Ela não vai chegar, não? Entendeu? Então, ela já tem essa história de estar dependente de mim, né? Mas a rede de apoio é importante, tá? Que seja com o primo, que seja com a pessoa que você vai contratar, entendeu? Tem que ter para você também não ficar sobrecarregada. Porque é aquilo que você disse, né, Annelise? Você aprende a ter muita paciência. Isso. Mas se não souber equilibrar isso, também pode faltar a paciência, né? Com certeza. O que não pode deixar chegar a esse ponto, né, doutora? Pois é. Eu vou até falar algo pessoal meu. A minha entrada na delegacia já tem quase 5 anos e agora mudou muito a minha forma de trabalhar, porque eu preciso ter essa visão com o cuidador também. A sobrecarga faz com que as pessoas cometam situações de omissão ou ações que não são, né, que acabam sendo delitos. Por isso que a gente precisa falar a respeito e dar uma ajuda para a família como um todo, né? Então, situações realmente não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, né? A gente tem casos de Alzheimer que muda o comportamento, fica mais violenta, e a família, às vezes, não tem estrutura, não tem um marido que não é seu familiar. Aí você acolhe na sua casa e cria outro problema. Então, é falar a respeito, é tentar ajudar essa família como um todo, porque muitas vezes há sobrecarga de um filho só de cuidar desse idoso, dessa idosa, e os outros filhos não. Então, os delitos acontecem por cansaço, muitas vezes. Então, denunciar, falar a respeito é importante para a gente ajudar. Você falou de denunciar, mais uma vez, né? Tem pessoas aqui pedindo onde denunciar, qual é o número. Teve o caso também que eu acabei de ler de uma pessoa que falou que a vizinhança inteira sabe, ela precisa de ajuda. Qual é o primeiro caminho, doutora? Não é fácil denunciar, né? A minha vítima, ela não denuncia ou por amor ou por medo. Então, é muito difícil que a minha vítima vá à delegacia. Então, eu preciso de testemunhas, eu preciso que as pessoas fiquem encorajadas para ir até a delegacia e mais, não precisa ir na especializada. Pode ir em qualquer delegacia, onde for mais perto, onde for mais cômodo. Ah, não quero me expor, tenho medo. É uma pessoa violenta, é um usuário de droga, é um traficante, não quero me expor. Então, faça essa denúncia anonimamente, pelo Disque 100 ou pelo 181, mas não se omita. Às vezes, o problema ele cresce demais e, quando a polícia chega, já não tem retorno, não tem mais como fazer nada. Mas, e se for um problema começando, quem sabe a gente não possa ajudar essa vítima idosa de uma forma mais completa, né? Mas denuncie. Nós temos também a delegacia online, que pode ser feita online, então, nas delegacias e mais, em qualquer outra instituição. Não quero ir numa delegacia, não quero me expor, tenho medo, então vá onde for mais confortável, seja no CREAS, no CRAS, na Defensoria Pública. Ah, eu só vou num PA, eu só vou no hospital, porque a gente tem que lembrar que o agressor são pessoas muito próximas. Então, às vezes, o meu agressor só me leva no hospital. Então, que faça essa denúncia no hospital com o médico, com o assistente social, que eles vão fazer um relatório, vão encaminhar até mim e a gente vai estar mandando uma equipe para verificar se essa situação é plausível ou não. Olha só o comentário que chegou para a gente. A pessoa falando, eu tenho um tio que tem Parkinson, ele vive sozinho e ninguém cuida dele, só cuida do dinheiro dele. Nossa. A pessoa até quer saber como é que eu faço para fazer uma denúncia. A doutora acabou de contar para a gente. Tem outro relato. Boa tarde, Albertinha, parabéns pelo programa. Eu moro aqui no estado há 30 anos, minha mãe tem 82. Ela mora na Bahia com minha irmã. Estou me preparando e pedindo a Deus, né, para ela continuar bem, até eu poder ir ajudar a cuidar dela. É uma mãe guerreira que criou a gente sozinha. A Lucélia também participa com a gente, falando que isso é um absurdo. Ela perdeu a mãe há muitos anos e depois teve a sogra, o sogro, que eram também mãe e pai para ela. E sente muito por não ter cuidado deles. A punição deveria ser mais dura. Um absurdo, isso é muito triste. Outro relato de uma pessoa falando, Roberta, boa tarde, eu fico muito triste de ver um filho desprezar seu pai em pleno século XXI. Eu e minha esposa cuidamos dos meus sogros também, até os últimos dias de vida. Ele morreu segurando as minhas mãos, acalmando, eu estava acalmando ele no seu último suspiro. Esse é o nosso papel. Olha, chega a ser até emocionante esse relato, né? Luana, é o que a gente pensa, né? Assim,
pelo menos os papéis uma hora se invertem, os pais cuidam da gente, mas vai chegar uma hora que nós vamos cuidar deles. Mas não é todo mundo que tem essa consciência. Por quê? Bom, isso influencia em muitos aspectos, né? Às vezes, problemas familiares. A gente viu aqui muito hoje nessa reportagem a questão da vulnerabilidade, né? Desses casos mais periféricos, onde as pessoas são mais dependentes químicas, vamos dizer assim. Então, tudo isso já atrapalha na saúde mental, tanto da vítima quanto do agressor, como a doutora bem disse, né? É uma questão de calamidade pública, né? Não tem quem vá a não ser um vizinho. Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Os vizinhos podem denunciar, então? Não só a família, né? Inclusive, quando registra uma ocorrência, caso ele possa ir, ele vai ser registrado como comunicante. Ah, é legal isso, né? Porque às vezes a gente acha que é só a família. Então, assim, quando a gente tem, né, um estabelecer das famílias, uma união, né? Esse afeto já estabelecido, é muito mais fácil que a família cuide. Mas também não significa nada, porque às vezes a pessoa idosa tem 5 filhos, só um assume a responsabilidade. Então, é questão de valores, né? Uma questão muito particular, assim, de valores, do que a pessoa acredita, compaixão, empatia, né? Essas nossas questões emocionais. E o que a Annelise falou, paciência, né? É você estar ali assistindo. Quando eu tinha 19 anos, eu lembro que minha avó ficou na minha casa com a gente e realmente não era fácil, assim, e ela precisava que trocasse fralda, eu trocava fralda, dava banho. Não é fácil, né? Ela ainda tinha uma questão com bebida, gostava, né, de beber escondido. Então, a gente fica num jogo de cintura, assim, é grande, mas a gente também aprende muito, né? E tem a oportunidade de fazer esse papel. Mas é isso, assim, é o querer, é o desejar. Infelizmente, a maioria das pessoas faz porque tem um retorno, né, financeiro, por conta da aposentadoria. Mas eu acredito que seja muito por conta de valores mesmo. E sobre esse assunto, chegou um comentário que ilustra bem essa situação. Eu tenho 1 ano que meu pai veio morar comigo, né? Tem 1 ano que meu pai veio morar comigo, mas ninguém me ajuda. Eu estou sozinha, meus 2 irmãos não me ajudam em nada. Eu parei de viver, não posso respirar mais porque eu tenho que cuidar dele, né? Quando chega numa situação de sobrecarga, Annelise, você consegue pedir ajuda? Eu grito socorro, gente. Olha só. Gente, estou precisando. E é aquela história. Eu tenho uma pessoa que me ajuda o dia a dia. Então, 3 vezes na semana eu saio para fazer minha ginástica. Entendeu? Por quê? Porque depois das 17 horas, mamãe é totalmente minha. E eu troco fralda, eu dou a janta, eu dou os remedinhos dela, eu sento lá, às vezes, para ouvir um futebol com ela, que ela gosta, ouvir alguma coisa, e ela não dorme muito cedo. Então, quer dizer, eu tenho que me cuidar para eu poder cuidar dela, entendeu? Então, eu falo, gente, ó, estou precisando. Então, assim, é o que eu falo, essa rede de apoio, fora que, às vezes, eu saio da minha casa e vou assistir 2 tias solteiras, uma de 92 e uma de 82. É um suporte que eu e mais umas primas também estamos dando, porque elas são sozinhas. Olha só, então, a gente tem que se cuidar para poder também cuidar do outro. Mas essa história de eu não estou esperando nada para o depois. Sabe por quê? Porque eu falo que a nossa geração vai ser uma geração que vai envelhecer, mas tipo assim, gente, eu vou envelhecer, mas eu já vou ver aquele lar, aquela casa de acolhimento, que hoje também é uma coisa boa, entendeu? Porque você sabe que as pessoas ali são muito bem cuidadas, entendeu? E também eu espero envelhecer com muita saúde. É isso que eu espero, entendeu? E que bom que a sua mãe aceitou, né, essa proposta de estar com você, de receber essa ajuda, porque tem muitos comentários que chegaram aqui pra gente. Que não aceitam. Eu de idosos tenho... que não aceitam. Sim, não aceitam. Como fazer caso a pessoa idosa não aceite ser retirada e levado para casa de um filho para ser melhor cuidado? Como é que a gente pode fazer, Luana e doutora Milena? Aí, complicado. Não é fácil, é difícil. Então, a gente vai ter que entrar em contato com os familiares para ver se eles têm condições de estar pagando um cuidador, entrar em contato com instituições que possam ajudar também com serviços que vão até a casa da pessoa, porque, às vezes,
eu gosto sempre de frisar que o fato de ser idoso não quer dizer que ele é incapaz. Não. E uma das coisas que meus idosos reclamam, que as pessoas idosas reclamam, que é da infantilização, muitas vezes, dos filhos. Que é achar que eles não são mais capazes de fazer nada. Não é isso. Então, tudo é caso concreto. A gente tem que analisar o caso. Porque, às vezes, ele tem condições de morar sozinho, ele quer a independência dele, porque não é fácil ir morar com o filho, ter as regras do filho, quando você já chegou numa idade que você já tem autonomia financeira, você já pode ter a liberdade dos seus horários. Então, é caso a caso, é realmente procurar ajuda nesses casos que ele precisa, que tem uma demanda de saúde ou outra, mas procurar instituições que possam ajudar. E ver com a família realmente se tem condições de estar arcando com um cuidador. Luana, existe muita sensação de pertencimento àquela casa, onde certamente aquele idoso nasceu, cresceu, foi criado, ele não quer sair dali, tem toda a história, a memória. Como é que faz? Quais são as estratégias para ir convencendo ele de maneira que fique agradável? Sim, como a doutora falou, né, essa questão de observar exatamente como está a situação dele, porque tem muitas pessoas idosas que se viram muito bem sozinhas, né? E aí é observar a rotina daquele indivíduo, observar se ele está colocando a própria vida em risco, até para os filhos terem esse argumento com ele, né? E aí, como a doutora disse, se eles aceitarem uma pessoa cuidando lá na própria casa, que também é muito difícil às vezes, e, Roberta, vamos passear um pouquinho lá em casa, fica uns dias, depois volta, passa o final de semana na casa dele, se ele não quiser ficar com ninguém, ou não puder ficar sozinho, e vai fazendo essa adaptação, igual a gente faz com criança mesmo, né? Mas sem infantilizar, obviamente, considerando toda a noção de escolha que ele ainda tem, né? Muitos deles vivem muito bem sozinhos, inclusive. Tem muitos comentários. Sim. Tem gente falando aqui, eu tive muitas perdas, perdi meu pai nos meus braços, hoje somos eu e minha mãe, sempre tive estrutura familiar e mesmo assim é difícil se preparar. Imagina quem não tem nenhuma estrutura, igual a Elise está aqui falando que ela consegue fazer a academia dela, né, a atividade dela, mas e quem não tem condições para isso, quem não tem nem tempo para caminhar, por exemplo, que seja no calçadão, é complicado também para quem cuida, mas jamais deixar ao ponto de faltar paciência, né, gente? Outro relato, boa tarde, Roberto, assistindo esse debate sobre cuidar de idosos, né? Eu gostaria de saber, quando o idoso não aceita, prefere morar na sua própria casa, o filho não tem condições de ficar indo todos os dias para dar atenção de cuidar, é o que eu faço, dia sim e dia não. Só que o pai tem um gênio muito... É ela, né? A mãe tem um gênio muito forte. E aí, doutora? Eu tenho um caso desse na minha família, muito engraçado. É porque é comum, né? Chega nessa fase, é aquilo que a gente está falando, às vezes é a sensação de pertencimento naquele ambiente, naquela casa. Outro relato, tem mãe de 75 anos ativa, com boa mobilidade, certa independência para sair também em alguns lugares, mas tudo que ela me pede eu faço sem reclamar. Marcar exames, consultas, é sobre isso, gente. Chega uma hora na vida, né? Acho que a sensação a Annelise trouxe bem aqui. Né, que a gente continua aprendendo e muito com eles, né, Annelise? Muito, muito. Aprende muito e é engraçado que em cada coisinha que eu vou vendo de mamãe, eu vou vendo os detalhes de Deus, sabe? Ai, que lindo. Eu vou vendo os detalhes, gente, é impressionante. Eu nunca, igual eu falei, pensei que eu fosse cuidar de mamãe. E hoje... No início, eu fiquei até, falei, nossa, eu não acredito, vai sobrar para mim. Mas hoje, eu agradeço. Obrigada, Deus. Sabe? Agradeço. É inspirador. Aproveitando o ciclo da vida completamente. Eu achei muito lindo o que ela falou sobre o autocuidado, né? A gente que ainda está na fase do 40 a mais, precisa muito se cuidar, fazer atividade física para envelhecer bem, porque a gente está pensando no coletivo e não só na nossa própria vida, né? Perfeito. Gente, obrigada pela presença de vocês. Dá um beijo na sua mamãe. Tá bom. Tá bom? Também. Tá agora aposentei também, né? Tá certo. Aqui, Joênia. Beijo, tô aqui, ó. Doutora Milena, obrigada pela sua presença, Luana também. Tá? Uma boa Obrigada, tarde. gente.